Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 346º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok. Estamos aí a finalizar a primeira semana de férias. Estou a gravar isto no dia 7 de agosto de 2025, depois de 4 dias de férias, ok? Que pá, têm sido ocupados, têm sido andar de um lado para o outro, Hoje fomos com a Dona Leonor a sítios, por isso tem sido tranquilo. Também aproveitei para cortar o cabelo, porque ia parar a barba, porque pá, está um calor louco. E então assim também vou mais lindo para Paredes de Cora. E então, basicamente, este episódio será muito acerca de Paredes de Cora, porque já é tradição fazer um guia para a felicidade no Coraíso, que é para quem, a esta altura do campeonato, não souber o que esperar de Paredes de Cora, pá, eu vou então fazer aqui um top 20 de artistas que recomendo e que eu quero muito ver. Terão depois algumas menções honrosas, porque vou-vos ser sincero, pá, era muito difícil escolher só os 20, ok? Ia ter de deixar de fora pessoal que eu gosto muito, e então pá, meti aqui 26, por isso Mas pronto, vamos ainda falar de uns pequenos temas, antes de ir então para a edição do Vodafone Paredes de Cora em si. E pá, começamos com uma notícia que nos abalou na terça-feira, ok? Dia 5 de agosto de 2025, que foi a morte de Jorge Costa. Acho que é um daqueles jogadores icónicos, ok? Pelo menos para o Futebol Clube do Porto, porque ganhou tudo o que havia para ganhar pelo clube. Era também um jogador icónico, porque se calhar é daqueles jogadores que fazem falta hoje em dia, que é aquele jogador que deu tudo em campo, estás a ver? E que se calhar punha o clube à frente de tudo. Pelo menos se não fazia isso, era o que parecia dentro do campo. E então, pá, morreu na terça-feira, que poeticamente foi o dia em que estávamos a comemorar o aniversário de um amigo de trabalho. E pá, não é que a prenda que nós lhe tínhamos comprado era uma camisola do Porto, e então pouco antes dele abrir a prenda, pá, recebemos então a notícia de que Jorge Costa falece, ok? E então, foi... Pá, imaginem, na minha infância foi provavelmente um daqueles poucos ídolos, estás a ver? Ele e provavelmente Vítor Bahia. Porque apesar de não serem os melhores jogadores, estás a ver? Porque sei lá, tínhamos Deco na equipa. Apesar de não serem os melhores jogadores, eram se calhar dois daqueles mais icónicos. E então, pá, ainda não vi ao certo que homenagens é que o clube lhe vai fazer. Mas pá, todas as homenagens são merecidas, porque todos aqueles jogadores que ganharam tudo pelo Porto, ok? Os jogadores que estiveram naqueles anos em que o Porto ganhou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões, pá, merecem tudo. E então Jorge Costa, que era uma lenda já, merece muito mais. Por isso Depois, hoje estávamos aqui a chegar a casa e pá, aconteceu uma merda no mínimo bizarra, que foi o seguinte. Nós estávamos a chegar a casa e estava um senhor da Bolt Food com comida para entregar, ok? Qual é que é o problema? O senhor, lá está, mais uma vez, vamos definir que seja do subcontinente indiano, não sabe falar português, ou sabe só dizer umas palavras, e pá, e a pessoa que fez o pedido, pediu só para pagar na hora de entrega, o que é um bocado tenso, porque é assim, ele pelo valor que ele tinha devia ser só a taxa dele, porque era 5€ e tal, devia ser só a taxa de entrega dele. E fizeram o pedido com um número de Lisboa. A rua era a nossa, ok, o nome, pá, o nome que ele mostrou tanto pode ser da vizinha de baixo como da vizinha do lado. A vizinha de baixo disse que ninguém pediu, eu acredito, até porque a vizinha de baixo, a morada dela é outra rua, porque é de baixo, mas como a entrada é de outra rua, tem outra rua. Os vizinhos do lado, pá, nós estávamos a chegar e eles estavam a sair. E tipo, será que fizeram o pedido? Ou tipo, algum dos filhos ou assim fez o pedido sem os pais saberem, e mesmo assim não se deram ao trabalho de pagar a cena? Vazaram só. É que tipo, se foi isso, só comprova que são uns filhos da puta da pior espécie, estás a ver? Mas tipo, o senhor ainda me disse, pode ligar que eu não sei falar português. Eu posso ligar, mas o número é de Lisboa. 21 é o indicativo de Lisboa. E eu percebi que ele não estava a perceber. Ok, eu ligo. Tipo, liguei 2 vezes, linha ocupada. Por isso, não sei. Agora, muitas questões que é, tipo,
podes-te registar e dares um número fixo de Lisboa e fazeres um pedido para Guimarães, estás a ver? Tipo, a Bolt não devia, no mínimo, impedir isso um bocado. Eu sei que, tu podes mandar vir para outras localizações. Eu sei que há isso, até podes fazer uma surpresa e não sei o quê. Mas, tipo, é um pouco merda, não é? Ou então alguém quer derrubar o puto de barba. Também pode ser isso. Ok. Alguma Liliana pode querer derrubar a monogamia e então tentar-me foder. Mas é isso, pá, não vais conseguir. Mas foi assim um pouco tenso. O senhor ainda ficou lá um pouco de tempo. Não sei se está até agora, mas tipo, se está... Acho que pode desistir, porque ninguém lhe vai pagar a taxa de entrega. Mas Por falar em merda, pá, tivemos então mais uma edição do Festival Ponte Lima. E pá, eu juro-vos, aquilo encheu-me o coração porque eu achava que ia ser uma merda. Mas nem nos meus maiores sonhos eu achei que fosse ser uma merda tão grande. Isto porquê? Porque pá, eles então anunciaram os nomes do festival. Depois, no dia do festival ou no dia antes, anunciaram que quem entrasse até às 22 horas tinha entrada grátis. Que é logo uma merda, porque é assim, então tu pagas, mas se entrares antes não precisas de pagar. O que levou logo a pensar, tipo, não vai ter pessoal nenhum. E depois eu fui analisar melhor os nomes confirmados. E pá, tinhas pessoal que é residente em discotecas. Tinhas pessoal que é DJ de casamentos e essas cenas. E pá, e tens pessoal que nem Instagram tinha e teve de criar Instagram para poderem publicitar na página do festival. E logo aí é uma merda. Ok? Logo aí é uma merda. Depois vimos então as publicações do festival e o caralho. E pá, muito bizarro. Muito bizarro porque os DJs só partilhavam tipo a mesa de som, nem partilhavam o público nem nada. O vídeo dos dias do festival também nunca partilhava ao público. E quando partilhava, que era só basicamente uma vista por cima, pá, estava vazio. Que engraçado. Que engraçado que eles depois foram apagando. Que engraçado que eles depois foram apagando os comentários. Ok. Por isso, pá, sinceramente espero que o festival acabe e que não se volte a realizar. Por isso, pá, não sei, acho que pode servir de ensaio para quem quiser organizar alguma cena. Pá, para pensar bem nas consequências, porque é tal cena. Eu acho que quem foi a esta edição, de certeza que não foi às anteriores. Ok? Tem de ser um público novo. É impossível gostar das mesmas cenas. E tu tinhas ali uma hipótese de fidelizares um público que agora, pá, foi à vida. Foi à vida. Por isso, já para não falar daquele pessoal que provavelmente comprou o passe do ano passado para este e ficou na merda porque de certeza que não vai conseguir o reembolso. Mas, Depois, antes de ir então para o guia para a felicidade no Coraíso, pá, tem aqui uma recomendação que é seguirem o habitat natural da música. Recomendo então que sigam, porque pá, no Instagram já tenho algumas publicações, ok? Procurem Habitat Natural da Música, tudo junto. E no TikTok vai começar. E pá, eu só vos digo para seguirem, ok? Sigam porque já têm aí algum conteúdo e eu prometo que não se vão desiludir. Por isso é só isso que vos posso dizer. Para seguirem, que assim, quando começar o festival, ou se calhar até antes, vão ter aí conteúdo fresquinho de alta qualidade, ok? Mas vamos então para o Guia para a Felicidade no Coraíso número 5 da edição do Vodafone Paredes de Cora 2025. Ok, como eu disse no pré-pod, era muito difícil escolher só os 20 nomes, ok? E então eu fiz aqui uma batotazinha que foi escolher os 20 e escolher mais alguns nomes e transformá-los como menções honrosas. Isto porquê? Porque tem muitos nomes que eu já vi e que podiam estar aqui no top 20 na boa. E então eu deixei-os todos de fora, com exceção de um nome, ok? E então alguns trouxe-os aqui para a menção honrosa, porque no top 20 ou no top 19 eu meti só nomes que eu nunca vi ao vivo, ok? E que quero muito ver. Mas então, começámos pelas menções honrosas. Em 26º lugar, Maruja,
que pá, vi no Sonus Art do ano passado. Por falar nisso, comprem bilhetes para o Sonus Art. Tem 2 confirmações. A primeira, o Zé Lopes disse que é fixe, eu desconheço. A segunda é Sofia Chablau, que pá, gaja incrível, ok, brasileiro. Por isso, só esse nome já vale os 15 euros do bilhete. Por isso, comprem enquanto está com o Early Bird, senão depois vão pagar mais dinheiro, ok? Ou pode até esgotar. Mas Maruja, que pá, já vi no Sonus Art e vai ser um dos nomes dos afters. Por isso eu vou baixar a expectativa, porque é possível que nós o vejamos. Eu gostava muito de os ver, porque é tal cena, vão estar num palco maior, de certeza que o público vai adorar, mas vão manter assim a expectativa baixa. E como eu já vi, então está fora do top 20. Em 25º lugar, Div, que eu também já vi no Paredes de Coura, e pá, espero que eles estejam mais saudáveis do que a última vez que os vi, que foi tipo em 2017, para aí, já não me lembro, mas também vou curtir muito ver, e ainda por cima vai ser uma hora fixe, por isso será tranquilo. Depois, em 24º lugar, Unsafe Space Garden, pá, banda de Guimarães, que, lá está, mais uma vez entrar para aqui, porque basicamente também vão estar num palco maior, vai ser a 1 hora também, ok, porque é às 18, ou seja, não vão ser a primeira banda, e pode ser que ainda tenham ali um público mais ou menos, e se calhar algumas pessoas que não os conhecem vão se poder divertir com ele, ok? Por isso recomendo. Depois, em 23º lugar, pá, MKG. Pá, porque é este nome? Porque eu só o conheço de ouvir agora algumas cenas a preparar-me para o festival, mas é tal cena, pá, como é que um desconhecido vai ser cabeça de cartaz num festival? O gajo tem de ser bom, ok? Não quero criar muitas expectativas. Das poucas cenas que ouvi, gostei muito, por isso, 23º lugar. Depois, em 22º lugar, Portugal The Man. Lá está, também já os vi ao vivo, sei lá, para aí 2016 ou 2018, não sei bem, mas já os vi ao vivo. Neste momento fazem uma cena mais pop do que na altura, mas lá está, mas é uma banda que eu gostei muito de ver ao vivo, e provavelmente também vão dar um bom concerto, até porque desta vez serão cabeças de cartaz. E depois, em 21º lugar, pá, Capicua, que vai atuar no primeiro dia, às 23h35. Vai ser uma hora fodida, porque vai ser ali entre Zaud Sezagan e Vampire Weekend. Mas pá, é fixe ver um nome português a atuar a esta hora. Ok, que é no palco secundário, mas é fixe ver um nome português a atuar a esta hora, porque nem sempre isso se consegue nos festivais de música. Por isso, se conseguir ver, provavelmente será ao longe para não perder um bom lugar no palco principal. Mas acho que também vai ser um concerto incrível, até porque o último álbum dela está muito fixe. Mas vamos então para o top 20. E começamos com King Krule na 20ª posição. E agora pá, eu vou fazer aquela batota do costume, que é ler a descrição que está no site do Vodafone Paredes de Coura. Por isso, até para dar a conhecer o artista, para mim, que às vezes eu não conheço, e para quem está a ouvir o podcast. Por isso, King Krule é o pseudónimo de Archie Marshall, um londrino cuja combinação peculiar de composições honestas e espirituosas atraiu desde cedo comparações com antepassados punk dispares como Joe Strummer e Shane MacGowan. Marshall era apenas um adolescente quando foi comparado a estas e outras figuras que só atingiram o seu auge a partir dos 20 e poucos anos. Não demorou muito até Marshall tornar a sua individualidade aparente com elementos de no wave, punk jazz, dub e hip-hop, a marcarem gradualmente o seu som, que se distingue ainda mais pelo seu estilo irregular de guitarra rítmica e a darem cor às suas narrativas poéticas. Pá, King Krule é muito fixe, pá. Este é o único nome que eu já vi ao vivo, porque todos os outros eu fiz de propósito para escolher artistas que eu nunca tinha visto. Mas pá, eu gosto muito do King Krule. Gosto muito das músicas antigas e gosto muito da última cena que ele lançou, que foi o álbum de 2023, Space Heavy, que está muito forte. Mas vai estar aí a tocar, tem de ser uma das músicas mais conhecidas dele, Baby Blue. But if only you could see my shadow crossing your path. Depois, em 19º lugar,
Being Dead. Naturais de Austin, Texas, o trio Being Dead é reconhecido pelo seu espírito desmedido e pelas suas composições cativantes, repletas de harmonias imprevisíveis, com uma mistura única de surf rock, garage rock e pop psicadélico. Têm mostrado que a combinação de diversão e profundidade emocional pode resultar em algo inovador e refrescante no cenário musical alternativo. Tal como podemos ver no seu álbum de estreia, When Horses Would Run, de 2023, as suas influências ecléticas e a sua energia são muito fortes, criando uma sonoridade inconfundível. Em 2024, seguiram para uma nova fase com Eles, o álbum composto por 16 temas. É genuinamente imprevisível de uma música para a outra, mantendo a essência alegre e cativante da banda. E pá, qual é a minha curiosidade? É uma banda estrangeira, vai atuar às 4h30, às 16h30, o que é uma loucura do caralho, mas eu gostei muito dos seus dois álbuns. E então, pá, quero muito vê-los ao vivo. Basicamente é isso. E vai estar aqui a tocar uma música do último álbum, Firefighters. Em 18º lugar, Air. Dois estudantes de astrofísica e arquitetura entram num bar na Lua. Parece o início de uma anedota, mas no final do século XX aconteceu mesmo, deixando uma marca séria na cultura pop. Em janeiro de 1998, os Zare lançaram Moon Safari, um álbum que catapultou Nicolas Godin e Jean-Benoît Donkel para o degrau mais alto da escada da música eletrónica. Aqui estavam dois jovens de 20 e poucos anos, com apenas um único EP anterior, mas que exalavam a confiança e o pedigree de profissionais experientes. Godin e Donkel foram abençoados com a capacidade de intuir canções pop que poderiam e de facto cativar os meios de comunicação social. Moon Safari contém um universo. Hoje o legado do disco é canónico, mas na altura do lançamento o seu sucesso multimilionário estava longe de estar assegurado. Em pouco tempo, a influência do tempo de Air era fácil de detectar em todo o lado. Através de Moon Safari, os Zare contagiaram alguns dos grandes visionários do final do século XX. David Bowie, Madonna, Beck, e influenciaram figuras proeminentes da nova era, incluindo Charlotte Gainsbourg, Kevin Parker e Sofia Coppola, cuja relação criativa com os Zare se tornou tão sinérgica como a de Angelo Badalamenti e David Lynch, outro fã. 25 anos depois, não é difícil perceber porque é que Moon Safari resistiu ao teste do tempo. É um ambiente em que se quer viver para sempre. É uma revelação. É uma música de conversa para um futuro melhor. E pá, os Zare são cabeças de cartaz, estão aqui em 18º lugar, provavelmente alguém me vai querer bater, mas é a tal cena. Não é uma cena que eu adoro, não é uma cena que eu conheço e é uma cena com que eu quero ser surpreendido. Por isso pá, espero que então me consigam surpreender e vai estar aí a tocar uma música deste tal Moon Safari, Sexy Boy. Depois, em 17º lugar, Hinds. Hinds é um duo natural de Madrid, formado por Carlota Cosiales e Ana Perrot. Foram construindo uma carreira sólida e autêntica, enquanto se destacavam pela sua energia contagiante e pela mistura de rock, pop e indie. Contam já com 4 álbuns: Leave Me Alone, de 2016, I Don't Run, de 2018, The Prettiest Curse, de 2020 e Viva Hinds, de 2024.
que apesar de ter uma abordagem simples e sonoramente aventureira, celebra a história que ambas partilham há já alguns anos. Com o passar dos anos foram desenvolvendo e reinventando a forma como se apresentam. O que podemos esperar? Perguntam vocês. Nada mais nada menos que um turbilhão de energia proveniente das suas guitarras que vão rasgando melodias divertidas enquanto conquistam os nossos corações. Ok, pá, aqui o site soube vender estas hints, que elas já vieram ao Festival para Gente Sentada em Braga no ano passado, e como é da mesma organização, acho que foi por isso que elas vieram aqui, ou que venham aqui, ao Paredes de Coura. Eu só ouvi o último álbum, Viva Hints, e vai estar aqui a tocar a minha música preferida, que é Stranger, com o Grian Shetton, o vocalista dos Fontaines DC, que aqui no Spotify aparece aquele videozinho que foi gravado em Paredes de Coura, depois ou antes do concerto dos Fontaines DC, por isso vai estar aí a tocar. Em 16º lugar, Bar Itália. Originários de Londres, os Bar Itália destacam-se na cena musical pela sua autenticidade e inovação sonora. Para todos os efeitos e tendo em conta a nebulosidade que os rodeia, poderiam muito bem ser mais uma das criações de Dan Blunt, embora algumas fotografias arrojadas apontem para um trio de 2 rapazes e uma rapariga. As vozes que ouvimos parecem confirmar exatamente isso. No entanto, toda esta especulação está tão em sintonia com a intenção pouco clara da editora que tentar encontrar um significado completo em tudo isto é um pouco inútil. Mas pronto, vamos ficar por aqui. Indie pop narcótico e lo-fi, muito bedroom sounding e visto através de uma perspectiva slacker de olhos ensanguentados. Uma sequência de músicas curtas onde batidas lisérgicas empoeiradas ancoram melodias de guitarra herdadas da escola indie britânica e vocais desencantados com um traço natural para invocar ganchos memoráveis da neve. Bar Itália, que estavam confirmados no ano passado e que depois tiveram de cancelar, por isso voltam este ano. Eu também só ouvi algumas cenas que vão às vezes tocando na playlist de Paredes de Coura, mas vai estar aí a tocar a música Nurse. Em 15º lugar, Don West. O cantor e compositor australiano Don West começou a sua carreira musical a solo, explorando uma sonoridade única que combina influências do soul clássico com uma abordagem contemporânea, misturando influências de lendas como Marvin Gaye e Curtis Mayfield com artistas contemporâneos como Jalen Ngonda e The Sacred Souls. A sua música une o melhor do soul clássico com uma vibração moderna. O seu EP de estreia, Don West, foi lançado no final de 2024, marcando o início oficial da sua carreira a solo. Os seus últimos singles, Small Change e Rather Be Lonely, alcançaram um sucesso global e receberam elogios da crítica, incluindo uma avaliação de 5 estrelas de Richard Kingsmill, atualmente jornalista na Triple G. Com mais surpresas a caminho, Don West continua a consolidar a sua identidade como um artista inovador e autêntico na música soul. E porquê é que este gajo está aqui, meu? Porque primeiro, a área dele não é nada do soul, ok? É mais um detentor de Pascal Biceps, ok? Mas por outro lado, o gajo é da Austrália. E, sendo da Austrália, tem logo ali uns pontos extra, ok? Mas já vi que vai lançar o álbum de estreia no dia 14 de novembro,
Por isso há. Até lá, pá, vai estar aqui a tocar então um destes últimos singles nomeados, que é a música Small Change. Décimo quarto lugar, Terno Rei. Tal como o brilho do olho não pode ser operado, existe uma espécie de arpejo de guitarra indie, um gling, gling, gling tão glorioso quanto reconhecível, que ou se tem ou não se tem. A banda de origem brasileira, Terno Rei, atingiu o auge do indie sincero que conquista corações em 2019 com o álbum Violeta. O que aconteceu depois dessa conquista? Bem, aconteceu mais. Em 2022 chegou o álbum Gêmeos, um álbum mais direcionado para o indie canónico, que recorre mais aos recursos estilísticos, texturas acústicas, mid-tempos, arranjos livres, todos estes a estabelecer Terno Rei como um dos grandes nomes do indie brasileiro. E agora em 2025 chega ao seu quinto álbum, composto por 13 músicas inéditas que mostram a banda no momento mais criativo de toda a sua carreira. Natural de São Paulo, Terno Rei surgiu em 2010 e é composto por Alé Sater, Bruno Pascoal, Greg Maia e Luís Cardoso. E pá, eu sou sincero, eu conheci Terno Rei no álbum Violeta, que para mim continua a ser o melhor álbum deles. E é desse álbum que vai estar a tocar a minha música preferida deles, que é a música Dia Lindo. Diz que o dia hoje seria frio, mas hoje fez um dia quente. Hoje fez um dia lindo. Fez um dia lindo. Fez um dia lindo. Fez um dia lindo. 13º lugar, Lambrini Girls. Este coletivo oriundo de Brighton, formado por Phoebe Lunny e Lily Macieira, faz do punk exatamente o que ele é, um grande pontapé na porta. As Lambrini Girls vêm encarregadas de uma imensa vontade de fazer deste género musical um espaço seguro para todos. Fazem frente a preconceitos de género, privilégios patriarcais e a uma cultura de abuso que ainda se faz sentir nos corredores da música. Chegam ao Coraíso em 2025 com a muito esperada apresentação do projeto Who Let the Dogs Out, um disco que junta tudo o que há de errado com o mundo moderno e nos tenta alertar. Se apimentar canções de teor político com um humor fosse como espetar uma sandália num pão, então o Let the Dogs Out é como um espetáculo de fogo de artifício numa fábrica. Estranho, perigoso e entusiasmante. Ok, pá, para quem não conhece Lambrini Girls, eu posso dizer que é tudo isso e muito mais. Elas também só têm o álbum de estreia, que foi lançado em 2025, este tal Who Let the Dogs Out, e têm o EP de estreia You're Welcome. Pá, eu gostei muito do álbum e vai estar aí a tocar, pode ser a música Big Dick Energy. You know the bitch! Big dick energy! Oh my god, hi! Do you remember me? You post that thing I wrote about women in music? Thank you so much for doing your bit. Big dick energy! Big dick energy! I'm one of the nice guys, so why won't you have sex with me? 12º lugar, Fat Dog. Formados durante o confinamento, este quinteto natural do sul de Londres construiu a sua reputação através do word of mouth. Nas suas atuações, os mosh pits são bastante comuns e o baterista Johnny Doghead Hutchinson toca com uma máscara de látex. A sua música é descrita como dance, punk, klezmer e basicamente tudo o resto que se possam lembrar. De facto, é um bocado difícil de nos situarmos quando falamos de Fat Dog. Desde elementos de Nine Inch Nails até Depeche Mode, tudo isto cruzado com música de dança europeia.
Para o seu álbum de estreia, Woof, tinham como objetivo criar músicas anti-intelectuais escritas para serem interpretadas pelo corpo e não pela mente. E embora tenham sido bem-sucedidos, é difícil não nos envolvermos mentalmente quando a música é tão evocativa e imaginativa. Pá, Fat Dog foi uma surpresa, que eu desconhecia. Zé Lopes disse, pá, vai ouvir, que é muito fixe. Eu gostei muito deste álbum de estreia, Woof, e vai estar aí a tocar, pode ser a música que abre o álbum, Vigilante. Em 11º lugar, Glockenwise. Os Glockenwise formaram-se em Barcelos, onde a ideia de passar pela vida com anseio de fazer música ou qualquer outra arte para o efeito era, ainda nos anos 2000, relativamente exótica. Forjados na energia inconformista do punk, sempre pontuados por uma melancolia característica que serviu de fio condutor até à identidade sonora presente e que os tem vindo a demarcar de classificações mais evidentes. Pá, Glockenwise está aqui porquê? Porque apesar de ser uma banda já com alguma história, eu nunca os vi ao vivo. Eu sei que é um falhanço incrível, até porque o primeiro álbum deles é de 2011, ou seja, eles já têm quase 15 anos de carreira, ou praticamente 15 anos de carreira. Pá, gostei muito do último álbum, Gótico Português, que foi o álbum que eu ouvi de início ao fim. E pá, e se não estou em erro, eles nos últimos 2 álbuns tocaram em português, ok? Viraram-se para cantar em português e acho que isso foi um caminho acertado, porque desde aí eu tenho ouvido falar mais deles. Por isso, tenho ouvido algumas cenas, tenho gostado, espero muito que tenham muita gente no concerto e vai estar aí a tocar uma música do álbum Plástico que eu descobri estes dias que era deles, a música Dia Feliz. Levam aperto no peito, para isso é que eu andei na escola. Primeiro aprender o conceito, mais tempo até saltar a mola. Mas que maneira de estar a ver os dias a passar, heróis do cotidiano ou marinheiros de outro mar. Em 10º lugar, Sharon Van Etten and the Attachment Theory. Desde o início, Sharon Van Etten and the Attachment Theory são sonoramente diferente do trabalho anterior de Van Etten, escrevendo e gravando em total colaboração com a sua banda pela primeira vez. Van Etten encontra a liberdade que vem ao deixar-se ir. O resultado dessa libertação é uma nova e estimulante dimensão sonora e de composição. Os temas são intemporais, clássicos de Sharon: a vida e o viver, o amor e o ser amado. Mas os sons são novos, totalmente realizados e afiados como vidro. Pá, mais uma vez, apesar da Sharon Van Etten já ter uma carreira longa, eu só há relativamente pouco tempo é que ouvi falar dela. E este último álbum, o Sharon Van Etten and the Attachment Theory, que eu já tinha recomendado no podcast, pá, eu gostei muito e acho que então tem tudo para ser um bom concerto. E vai estar aí a tocar a música Afterlife. Em 9º lugar, Ana Frango Elétrico. Ana Faria Feingelernt, ok, é um apelido fodido, conhecida artisticamente como Ana Frango Elétrico, é cantora, compositora, produtora musical, pintora e poeta. A sua carreira musical começou em 2018 com o álbum
Mormaço Queima, e em 2019 o seu segundo álbum, Little Electric Chicken Heart, foi destaque recebendo indicações para um Grammy Latino. Em 2023 lançou Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, projeto que ele levou a marcar presença em festivais internacionais como o Primavera Sound e o Festival Músicas do Mundo. Foi indicada novamente ao Grammy Latino em 2024 na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em língua portuguesa. Ana Frango Elétrico era um daqueles nomes antigos que era recomendado pelo Minuto Indie, que eu lembro-me que era daqueles nomes que eles sempre falavam e eu nunca parei assim muito para ouvir. Este álbum, Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, e eu ouvi, e nem sei porque é que não recomendei aqui no podcast, acho que me esqueci, mas eu gostei muito, e então vai estar a tocar uma música desse último álbum, Insista em Mim. Eu amo seus pés que viajam sem mim. Pegue o que quiser de mim, me plante agora em seu jardim. E se eu murchar, me regue, insiste em mim. Eu amo sua voz. Depois, em 8º lugar, Cassandra Jenkins, ou Cassandra Jenkins. Natural de Nova York, Cassandra Jenkins escreve de uma forma única e com uma intimidade impressionista, fazendo observações perspicazes que se encaixam perfeitamente na sua fusão de folk e pop ambiental exuberante. Jenkins estreou-se na editora Bada Bing Records em 2021 com o aclamado An Overview of Phenomenal Nature, um álbum encantador quase espiritual gravado com Josh Kaufman dos Bonnie Light Horseman ou dos Muzz. Segundo a Pitchfork, é um projeto repleto de pessoas, histórias e diálogos. O segundo álbum da compositora nova-iorquina flui como um avanço emocional, unindo observações dispares numa visão serena e unificada, ao qual atribui ainda o destaque de melhor música nova. Depois de nos presentear com tal obra, chega agora com o seu último projeto, My Light, My Destroyer, lançado em 2024, salpicado com imagens igualmente deslumbrantes e contrapontos inesperados. A cantora e compositora superou-se ao entregar um álbum diverso, onde a solidão se opõe à maravilha cósmica. E esta Cassandra Jenkins é um daqueles nomes que eu comecei a ouvir porque vi uma recomendação fixe na Pitchfork. Também gostei muito da hora do concerto, que vai ser tipo às 6 da tarde, por isso. Vai ser fixe porque ela é uma espécie de Pedro Brunhosa, porque canta a falar, estás a ver? E vi agora que no dia 17 de julho ela vai lançar álbum novo. Por isso, deixem cá ver quando é que ela toca em Paredes de Coura. Porque ela corre o risco de lançar álbum novo no dia em que atua em Paredes de Coura. Ok, ela atua no dia 15 de agosto e no dia 17 lança álbum novo. Por isso, adoro esta miúda e vai estar aí a tocar a música Hard Drive. He said, have you been seeing your therapist? You seem a little on edge. Are you always this nervous? I said, yeah. And this is a hard drive. Yeah. This is just a hard drive. Em 7º lugar, Niloufer Yanya. A cantora e compositora londrina lançou o seu terceiro álbum, My Method Actor, em setembro de 2024. Em análise do mesmo comprovamos que faz perguntas sem respostas fáceis. É um trabalho flexível e expansivo que prescruta as fendas da vida, explorando-as com cordas reconfortantes, batidas agitadas, melodias com alma e harmonias desmaiadas. My Method Actor segue os álbuns anteriores de Niloufer, Painless e Miss Universe, sendo classificados entre os melhores do ano pelo The New York Times, NPR, Pitchfork, Vulture e muito mais. Niloufer Yanya apresentou singles célebres no The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Late Night with Stephen Colbert, Later with Jules Holland
e na lendária série de concertos Tiny Desk da NPR. Agora parece que o Donald Trump quer acabar com essa merda toda, mas já. Foi cabeça de cartaz no Shepherd's Bush Empire de Londres e esgotou espetáculos na Europa, Austrália, Japão e Estados Unidos da América. Niloufer é também membro fundador do projeto comunitário Artists in Transit, que leva workshops criativos e outro tipo de apoio a comunidades deslocadas e a pessoas em tempos difíceis. Ok, pá. Gosto muito dela, gosto de tudo o que ela lançou até agora, tem tudo para ser um concerto incrível e vai estar a tocar a música Like I Say, I Runway. Like I say, like I say, like I say, I wanna wait, cause I know what that shit's like. I could really lose you in time to time now. It's coming through a speaker, yeah, it's coming through a bedroom. I know you're gonna meet her, yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is putting back away? The minute I'm not in control, I'm clearing up inside, and I can't stop you leaving. Em sexto lugar, MG Lenderman and the Wind. Jake Lenderman, mais conhecido como MG Lenderman, é um cantor e compositor natural de Asheville, conhecido pelo seu trabalho a solo e como membro da banda Wednesday. Ei, o gajo é todos Wednesday? Ei, foda-se, então o gajo é mesmo talentoso para caralho. Ei, pois é! Então o gajo já tocou em paredes de escura. Por falar disso, os Wednesday vão lançar álbum novo também no dia 18 de setembro. Foda-se, tá aí. Pá, vai ser aí bué da música ainda. Mas já. Durante a pandemia, aos 21 anos, Lenderman teve mais espaço livre e passou a escrever, pintar e improvisar com amigos e colegas de banda. Na altura, ninguém lhe prestou muita atenção. No entanto, quando lançou o seu terceiro álbum, Both Songs, de 2022, mas com o seu humor ácido, referências desportivas e solos de guitarra desordenados, este álbum destacou-se como uma das revelações do ano, aumentando a atenção sobre o seu trabalho a solo. Volta a Portugal, desta vez a solo, com a apresentação do projeto And the Wind. Ok, o primeiro álbum que eu ouvi dele foi mesmo em 2019, o álbum de estreia, homónimo, que me chamou a atenção e que eu comecei logo a prestar atenção a ele. Depois, pá, todos os álbuns que ele lançou foram muito fortes, inclusive o que lançou no ano passado, Manning Fireworks, que pá, também gostei muito, e vai estar aí a tocar, pode ser a música que dá nome a esse álbum, Manning Fireworks. Your tired approach to original sin. E agora, pá, está na altura de ir para o top 5, ok? Acabou-se a palhaçada e vamos então para os 5 concertos que eu mais espero ver em paredes de cor. Em quinto lugar, Black Country New Road, o multifacetado grupo pós-punk natural de Cambridgeshire, do Reino Unido, composto por Luke Mark, Lewis Evans, Georgia Ellery, May Kershaw, Tyler Hyde e Charlie Wayne, junta géneros dispares como o jazz, o math rock e o klezmer, para compor melodias extensas que alternam entre momentos calmos e picos de intensidade. Os Black Country New Road estrearam-se em 2021 com o álbum For the First Time, nomeado para o Prémio Mercury, e em 2022 lançaram And For Up There. Estes dois projetos contaram com o vocalista Isaac Wood, que após a realização do segundo deixou a banda e agora este papel é partilhado por Luke, May e Tyler. Após o enorme sucesso de Ants From Up There, começaram então a trabalhar no que viria a ser o seu terceiro álbum, Live at Bush Hall de 2023, gravado ao vivo em 3 noites, das quais surgiu o mais atípico documentário de concerto. E mesmo assim é uma declaração tão coesa como qualquer outro registro da discografia da banda. Pá, aqui falta falar do único álbum que foi lançado sem o vocalista, ok? Que é o álbum
Forever How Long, que foi lançado no dia 4 de Abril. Que pá, eu adorei. Por isso, independentemente de quem seja o vocalista, eles mantêm a mesma essência de sempre. Por isso, eu recomendo muito. Chamaram-me a atenção desde o primeiro álbum. Atenção, eles só estão aqui em 15º lugar porque é tal cena. Porque eu sei que quando o vocalista saiu, eles decidiram que não iam cantar nada dele ao vivo. Por isso, eles provavelmente só irão cantar deste último álbum. Pelo menos é o que me têm dito. Por isso, eu estou à espera disso. E mesmo assim estão em 5º. Senão estavam em primeiro fácil. Mas eu gostei muito deste álbum e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Besties. Em quarto lugar, Zaud Sagazan. Natural de Saint-Nazaire, a voz de Zaud é descrita como veludo metálico. É uma mistura de suavidade e intensidade, com uma textura que transmite uma sensação de brisa suave e ao mesmo tempo áspera. Tem uma voz que se torna familiar e profundamente íntima. Embora não tenha sido uma das suas características favoritas em criança, agora é reconhecida como uma das vozes mais poderosas e intemporais da atualidade musical. Ao longo de 2024, destacou-se ao tornar-se a primeira artista a ganhar 4 prémios da música francesa: Álbum do Ano, Melhor Canção Original, Melhor Revelação Feminina e Melhor Revelação ao Vivo. E também pela forma como rapidamente se consolidou como um fenómeno na chanson française, sendo aplaudida pela crítica. Com uma carreira já muito marcada pelo seu extraordinário trabalho, continua a ser um destaque único e distinto. Esta Zaud de Sagazan apareceu-me porque no falecido podcast Precisamos de Falar havia lá um dos integrantes, que eu não me vou lembrar do nome, que recomendou o álbum de estreia. É álbum de estreia, não é? Exato, álbum de estreia e é o único até agora. La Symphonie des Éclairs, que ele falou, disse que era a descoberta do ano, não sei o que mais. E é essa a música que vai estar a tocar porque eu não sei como é que vai funcionar ao vivo, espero que não me desiluda, mas dos vídeos que eu tenho visto ela tem agarrado bem o público, por isso vai estar aí a tocar La Symphonie des Éclairs. Un oiseau, j'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Em terceiro lugar, Vampire Weekend. Erza Koning, Chris Bayo, Rostam Batmangild e Chris Thompson conheceram-se enquanto terminavam os estudos na Universidade de Colômbia. Após a colaboração entre Koning e Thompson no projeto de hip-hop Long Run, fundaram os Vampire Weekend no início de 2006, nome inspirado por uma curta-metragem em que Koning trabalhou durante o verão entre o primeiro e o segundo ano da universidade. Com uma mistura de indie rock, afropop, ska e pop dos anos 80 e outros estilos, os Vampire Weekend desempenharam um papel crucial na definição do som da música indie a partir dos anos 2000. Foram o primeiro grupo indie a alcançar 2 vezes consecutivas o primeiro lugar no ranking Billboard 200 com os álbuns Contra, de 2010, e Modern Vampires of the City, de 2013. Sendo o segundo vencedor do Grammy de melhor álbum de música alternativa em 2014. Ao longo da sua carreira foram completando o seu repertório com sons e ideias em constante evolução, como em Father of the Bride, de 2019, álbum no qual juntaram o jam rock e a soul psicadélica com reflexões sobre as complexidades da vida do século XXI. Only God Was Above Us, de 2024,
co-produzido por Koenig e Redshade, que analisou memórias da cidade de Nova York no final dos anos de 1990 e no início dos anos 2000, com a sua pop experimental característica. E pá, este álbum, Only God Was Above Us, de 2024, marcou aqui um retorno aos álbuns depois de 5 anos sem lançarem nada. E eu gostei muito deste último álbum, por isso é provável que eles cantem cenas desse álbum. E vai estar aí então a tocar uma música desse álbum, a Mary Boone. I could feel your pain deep inside the city. Your memory remains. Mary Boone, Mary Boone, I'm on the dark side of your room. Mary Boone, Mary Boone, will I help you feel like loving someone soon? Em segundo lugar, Franz Ferdinand. Natural de Glasgow e formada em 2001, os Franz Ferdinand são uma banda de rock alternativo conhecidos pela sua música de dança que mistura post-punk, indie rock e new wave, e também por terem revitalizado a cena do rock alternativo na época em que surgiram. O seu álbum de estreia, Franz Ferdinand, de 2004, foi um grande sucesso com o single Take Me Out e tornou-se um clássico do indie. A banda continuou a lançar álbuns aclamados como You Could Have It So Much Better, de 2005, e Tonight, de 2009, mantendo uma base de fãs fiel e sendo influente na cena musical dos anos 2000. Estão agora de regresso aos palcos para apresentar o seu mais recente disco de Human Fear, que foi lançado em janeiro de 2025. Pá, que não teve assim uma crítica tão boa por parte da Pitchfork, mas é tal cena. Pá, e este acho que será um daqueles concertos em que o pessoal espera ouvir grandes hits. É essa a expectativa com que eu vou, e eles têm esses hits para cantar. Por isso vai estar aí a tocar provavelmente o maior hit deles, Take Me Out. E pá, em primeiro lugar, Lola Young. Natural do sudeste de Londres, Lola Young é conhecida pela sua voz poderosa, pelo seu estilo musical autêntico, no qual podemos encontrar uma mistura R&B, soul e pop, e pela forma como lida com temas como amor, identidade e autoconhecimento. Ganhou destaque na cena musical internacional em 2019 com o lançamento do álbum Intro. Mostrou ao mundo a sua capacidade de criar músicas emotivas e a sua impressionante habilidade vocal. Anos mais tarde, assim como o lendário penteado mullet, Young lançou um álbum interpretado como destemido e com garra. O seu título, My Mind Wanders and Some Things Live Completely, de 2023, e segundo o artista, é dirigido a todos os que pensam que as canções são sobre eles. Em 2024 lançou This One's Meant For You Anyway, um projeto que tem tanto de irresistível como de inesperado. É liricamente alimentado por raiva, paixão, talento narrativo e escárnio cómico. É um álbum de separação contemporâneo, é o som do que significa ser jovem e estar num constante caos romântico, e é a história de uma viagem entre duas relações, uma terminada e a outra algo no meio. Pá, Lola Young foi um daqueles casos em que o festival me soube vender um artista, ok? Porque primeiro disseram que era um grande nome e eu desconhecia completamente, e depois é que fui perceber que ela tinha quase 35 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Depois descobri que ela era a autora da música Messi, que está sempre a tocar na rádio, ok? Depois descobri que tinha lançado uma música com o Tyler, the Creator, e depois, pá, comecei a ouvir então o último álbum dela de 2024 e amei do início ao fim. Por isso, em homenagem à Senhora Engenheira, que acho que é a música preferida dela, vai estar aí a tocar a música Big Brown Eyes. I've been lonely for the whole week, so I hit you up. Contact if you want me, but regardless, I'll take the job.
é isto. Estou quase sem voz. Para a semana, se tudo correr bem, teremos então mais um Coura Real, ok? Que também será o 5º. Por isso já sabem, pá, se vão a paredes de coura, paguem finos, ok? Que eu aceito. E pá, sei lá, esperemos que seja mais uma edição memorável. Mas já, aproveitem as férias. Quem está de férias, aproveita as férias. Quem não está, pá, mais sorte para a próxima, ok? Por isso, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.